Odeio quando vem na minha casa. Não vem na minha casa. Não vem na minha casa. Você fala comigo na balada, eu vou falar com você. Eu vou dançar, a gente vai tomar um shot junto. Você vai no restaurante, a gente conversa, a gente tira uma foto, toma um drink. Na minha casa, não vem. Parte 2. Então eu chamei a minha mãe lá fora e perguntei pra minha mãe se a moça que tinha morrido tinha alguma irmã gêmea. Minha mãe respondeu que não. Porém, ficou por isso mesmo. Eu não tive coragem de contar pra minha mãe o que tinha acontecido. Porque na minha cabeça, sei lá, tinha acontecido um surto. Eu não sei, gente, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Então nós fomos embora pra casa, eu totalmente calada, pensativa. Cheguei em casa, fui tomar um banho e fui deitar. Gente, depois daquilo, eu passei a ter calafrios e eu acordava toda madrugada no mesmo horário, às 3:30 da manhã. Até que uma certa noite, algo falou no meu ouvido. Mas tipo assim, falou mesmo, eu ouvi. Eu não senti não, gente, eu ouvi. E a voz que falou comigo dizia desse jeito: liga pra polícia e denuncia aquela moça. A moça, no caso, a amiga da minha mãe. E ao mesmo tempo eu pensando comigo, tá doida? Eu nem sei quem que é aquele povo, nem sei o que se passa com aquele povo. E na minha mente ficava martelando, é só você ligar anônimo. Ai, gente, de verdade, eu não sei por que eu fiz aquilo, eu só sei que eu fiz. No dia seguinte, conversando com a minha mãe, sem deixar ela perceber nada, perguntei o endereço, o nome certinho da amiga dela, e minha mãe passou tudo. Ou seja, liguei para a polícia e fiz uma denúncia anônima. E adivinhem, realmente acontecia os maus tratos. Essa amiga da minha mãe, ela cuidava dos 2 irmãos dela deficientes só para poder pegar a aposentadoria deles e além de roubar, ela ainda maltratava eles. Ela apagava cigarro neles, ela deixava eles uma semana sem comer, uma semana mijado, uma semana cagado, ela batia neles. E quando chegou a notícia pra minha mãe, a minha mãe ficou passada. Minha mãe não acreditava, porque na cabeça dela, a amiga dela, era uma pessoa boa. Ela não acreditava naquilo. Eu nunca contei isso pra ninguém, nem pra minha própria sombra. Podem me achar louca, me xingar de louca e tudo mais. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, gente. Eu juro pra vocês que isso aconteceu. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau. Parte 3. Então minha irmã foi e me mandou um print do stories que ela tinha postado. E ela tinha postado um buquê de flores. E na legenda, ela colocou... Na legenda não, embaixo, assim, ela colocou escrito que ela tava, assim, muito feliz, agradecendo, né, o buquê. E que no momento certo, ela iria revelar essa pessoa. Mas que no momento, ela tava muito bem no off, porque no off ninguém estraga. Ou seja, a paranoia cresceu. Em vez de acabar, ela aumentou mais ainda. Então eu senti assim, entra no banco e olha o extrato, porque a nossa conta era conjunta. Então eu senti, entra na sua conta e olha o extrato. Assim que eu entrei, que eu fui no extrato, eu vi que ele tinha sacado R$ 180. Porém, a gente não costumava sacar. A gente usava ou Pix, ou cartão mesmo, ou crédito. A gente não costumava, era muito raro a gente sacar dinheiro. Obviamente, assim que eu cheguei em casa, eu já fui, né, questionar ele do que era aquele 180 que ele tinha sacado. Ele virou pra mim bastante nervoso e disse que era uma camiseta que ele tinha encomendado do amigo dele. Porém, não me desceu essa informação dele, porque ele sempre comprou desse amigo dele e ele sempre pagou o amigo dele no Pix. Ou seja, eu tive uma pequena confirmação de que eu não estava louca e de que sim, estava acontecendo alguma coisa. Então eu tive a ideia de entrar no Facebook dela pelo Facebook da minha irmã e marcar um horário com ela, afinal ela era manicure. E assim eu fiz. Deu certo, ela respondeu, em momento algum ela me tratou mal, afinal no caso era minha irmã no caso. Em momento algum ela tratou mal, foi muito bem até, o atendimento dela muito bom e marcamos um horário.
Até que chegou o dia de eu ir lá, né, do meu horário. Então cheguei, só que assim, eu tava muito nervosa, então eu não consegui ficar de sorrisinho, eu não consegui. Cheguei séria, sentei séria e ali ela começou. Enquanto ela tava fazendo a minha unha do pé, eu comecei a questionar e fazer várias perguntas pra ela, se ela era casada, tal. Nisso, eu vi que ela não tava gostando. A última pergunta que eu fiz pra ela foi: de quem que você ganhou aquele buquê? Então ela tava assim, fazendo a minha unha, ela levantou pra mim, ela falou assim: por que você tá querendo saber tanto da minha vida? Eu não tô entendendo. Então eu fui e mostrei uma foto do meu marido pra ela e falei assim: por algum acaso o seu namorado é esse moço? Ela, tipo assim, deu pra ver no rosto dela que ela ficou muito enciumada. E ela respondeu que sim, perguntou por quê. Então eu virei pra ela, tirei a minha aliança e mostrei pra ela: esse seu namorado é o meu marido. Mostrei o nome dele na aliança, mostrei todas as nossas fotos no celular, data. Falei pra ela, eu tô com ele há 7 anos, faz 7 anos que ele é meu marido. Ela ficou bem nervosa e pediu pra que eu fosse embora. E eu fui, e ainda fui com a unha pela metade, porque ela nem terminou a unha. Parte 2. Então ali a minha cunhada começou a me xingar, dizer que eu era insuportável e que se eu não quisesse que ninguém usasse as minhas coisas, que era pra me guardar na minha casa e não na casa dela. Ali eu não entendi nada do porquê que a minha cunhada tava me tratando daquele jeito, sendo que a gente se dava super bem. Então eu fui e mandei ela calar a boca. Ela não gostou e veio pra cima de mim, pra me bater. E ali a gente começou a se pegar. Nisso a menina começou a gritar, tentou separar a gente, os meninos ouviram e correram lá pro quarto ver o que estava acontecendo. Assim que meu namorado chegou no quarto, ele já chegou separando, me tirando de cima da minha cunhada. Então assim que o meu namorado entrou, que ele conseguiu separar a gente, a minha cunhada olhou pra cara dele e falou: tá vendo? Eu não falei pra você que fulana, e apontou pra amiga dela, é muito melhor do que essa corna, e apontou pra mim. Aí virou um bafafá, o meu namorado começou a gritar com a irmã dele, mandando ela calar a boca, ela mandando ele calar a boca. Então eu vi que ali realmente não ia dar em nada, peguei minhas coisas e fui embora pra minha casa. No caminho até minha casa, fui mexer no celular e assim que eu desbloqueei o celular, eu vi que tinha chegado mensagem de um número novo no WhatsApp. Então eu entrei no WhatsApp e assim que eu entrei, era a mensagem daquela menina que tava usando a minha calcinha. E nas mensagens ela começou a soltar tudo. Ela falou que ela era mulher suficiente para assumir os erros dela e que ela estava com a minha calcinha porque ela tinha sim dormido na casa do meu namorado e tinha sim ficado com o meu namorado. Então por conta disso ela tomou banho lá, ele foi e deu uma calcinha minha para ela colocar. Ela disse que ele falou que tinha largado de mim já fazia um dia e ela só ficou com ele porque a minha cunhada confirmou que ele tinha largado de mim. Então, por conta disso, a menina achou que eles estavam falando a verdade e acabou ficando com ele. Também foi o que ela falou, não sei se é verdade também, né? Então, eu li todas as mensagens dela, porém eu não respondi, bloqueei ela e acabei deixando isso pra lá. Bloqueei meu namorado, bloqueei a minha cunhada, nunca mais, assim, procurei, vejo às vezes, mas finjo que não vejo. Ele tenta falar comigo, mas eu não consigo, mas ele não consegue porque eu nunca respondo de volta. Ele manda mensagem pra mim de número de outras pessoas, não respondo e não vou responder. Quero essas pessoas muito longe de mim. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Sabe aquele rosinha assim? Aproveita e vai me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que a minha manicure me ligou errado e na ligação ela estava contando sobre a amante do meu marido. Eu fazia unha com essa moça já fazia uns 4 anos, mais ou menos. Então, nesse meio tempo, a gente pegou uma certa amizade, a gente pegou uma intimidade. Então, a gente sempre conversava sobre tudo. Quando eu não tava bem, eu desabafava com ela. Ela sempre me deu vários conselhos. Ou seja, ela sabia bastante coisa sobre mim. Até que um certo dia, eu tava em casa fazendo faxina e meu celular tocou. Assim que eu fui ver quem que era a minha manicure. Então eu atendi, falei alô várias vezes, mas ela não respondeu. Então pensei comigo, deve ter sido errado, desliguei e voltei a fazer o que eu tava fazendo. Depois de 5 minutos, mais ou menos, o celular tocou novamente e eu fui novamente ver quem que era e era a minha manicure. Então eu atendi, falei alô, eu acho que eu falei alô umas 5, 6 vezes e nada de ninguém me responder. Então eu resolvi desligar. Porém, assim que eu fui desligar, eu comecei a ouvir muita conversa, muito buchicho por trás. Então eu fiquei ouvindo.
E nessa conversa, a minha manicure estava conversando com alguém e falando para essa pessoa que ela gostava das duas e que por conta disso ela preferia não se intrometer. Que ela gostava muito de mim e falou o meu nome. Porém, que ela preferia manter o profissionalismo e não falar nada para nenhuma das duas. Então ela continuou falando que mesmo que ela não iria contar nada, que ela ficava muito chateada. Porque como ela gostava muito de mim, ela sabia que eu estava sendo enganada há quase um ano. Ali eu parei tudo que eu tava fazendo, desliguei aquele telefone, catei a chave do carro e fui pro salão dela. Gente, eu fui do jeito que eu tava fazendo faxina, roupa rasgada, sabe aqueles pijama bem velho, toda suja, descabelada, mas fui. Assim que eu pisei o pé no salão dela, ela me olhou com os olhos arregalados, olhou pra mim e falou: o que você tá fazendo aqui? Deu pra ver que ela ficou muito assustada. Então eu chamei ela no canto, olhei pra ela, falei: viu, você me ligou errado, né? Eu acho que foi errado. E na ligação você tava contando pra alguém sobre traição, tudo, e você citou meu nome. Olhei bem dentro dos olhos dela e falei pra ela: não quero que você minta pra mim. Eu quero que você seja muito sincera. A pessoa que você citou sou eu mesmo? A coitada não sabia na onde ela enfiava a cara. Ela começou a chorar, deu um desespero nela, começou a chorar pedindo pra que eu não envolvesse ela, que foi sem querer. Realmente o celular dela tava no bolso dela, ela me mostrou. Eu acho que ela foi sentar, não sei se ligou. Ela começou a chorar pedindo pra que eu não envolvesse ela. Então perguntei quem que era a moça, mas ela não quis me falar de jeito. Relatos de uma agente funerária. Se você gosta desse tipo de história ou tem muita curiosidade de saber sobre essas histórias, fica aqui comigo nesse vídeo e acompanhe esse meu relato. Eu trabalho como agente funerária já tem um tempo. Confesso que já aconteceram muitas coisas, a gente vê muita coisa bizarra, a gente ouve muita coisa estranha, mas igual essa experiência que eu tive recentemente nunca tinha me acontecido. Essa semana eu tive uma experiência um tanto perturbadora, na verdade foi muito perturbadora. É até estranho de contar porque é muito fora do normal. Essa semana morreu uma criança aqui na minha cidade, ela tinha 8 anos, ela morreu de acidente de bicicleta. Então eu tava ali preparando o corpinho dela pro funeral, nisso eu senti alguém puxando o meu cabelo, na parte da frente. Só que assim, o primeiro puxão foi forte, mas não foi tanto, só que assim, gente, foi muito real. Juro pra vocês, foi muito real. Então eu parei, sabe quando dá aquele gelo em você? Me deu um gelo, olhei assim pro lado porque parecia que tinha alguém comigo ali. Não tinha ninguém e eu estava sozinha. Então fui e continuei o procedimento, né, com o corpo dela. Então eu senti puxando meu cabelo na parte de trás. Só que assim, o puxão era tão real e tão forte que a minha cabeça ela chegava a envergar. Quando puxou atrás, a minha cabeça chegou a fazer assim. Na hora que eu senti, que eu olhei pra trás e vi que não tinha ninguém, eu entrei em pânico total. Porque eu falei: caramba, não é normal, eu tô sentindo, se eu tô sentindo tem alguém. Beleza, continuei com muito medo, mas continuei. No que eu tava lá terminando de preparar, a porta bate e a luz apaga. Nessa hora, todas as minhas máquinas pararam e ficou um silêncio extremamente mortal. Após terminar, já o corpo dela já vestido tudo certinho, eu senti um toque no meu ombro e um calor por volta da minha cintura. Aproximadamente o local que uma criança tivesse se ela estivesse me abraçando. Sabe quando uma criança vem por trás e te abraça? Então era na mesma região e no mesmo local, como se uma criança estivesse me abraçando. Então ali eu paralisei, mas eu paralisei real, tá? Parece que alguém tava me segurando, eu não conseguia me mover, eu só conseguia respirar. Eu não conseguia ter reação. Sabe quando você tem paralisia do sono? Era quase aquilo. Então eu comecei a ouvir as risadas novamente, era risada de criança, e junto com essa risada, ela me trouxe a seguinte frase. Ela falou: devolve a minha bicicleta. Então ali eu finalizei o corpo, saí da sala e deixei aquela criança sozinha. Até hoje eu morro de vergonha de contar essa história para as pessoas, porque se eu me sinto doida, quem dirá as pessoas ouvindo eu contando esses relatos? Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá. Sim, eu estou sim namorando o marido da minha amiga. E eu vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. Eu e minha amiga, a gente já tem amizade há uns 10 anos.
Eu sei completamente tudo sobre ela e ela sabe completamente tudo sobre mim. Na época, logo quando ela começou a namorar, pouco tempo depois, ela e o namorado dela já foram morar juntos. Ele sempre foi um cara muito bom, sempre fez de tudo por ela, dava tipo a lua se ela quisesse, ele dava pra ela. No começo, ela tava muito bem com ele, tava super tranquila, tava tipo sossegada. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, ela começou a enjoar dele. Porém, ela não largava dele pelo fato de ter, tipo, de tudo com ele. Até que ela foi e traiu ele pela primeira vez. Até aí, era um problema dela. A única coisa que eu aconselhava ela era toma muito cuidado. Afinal, traição nunca termina bem. Mas ela, tipo, cagava pra mim. Ela nunca me deu ouvidos a nada do que eu falei pra ela. Até que isso começou a ficar frequente. E ela começou a trair o marido dela, tipo, com várias pessoas, vários homens. E toda vez ela me contava. Cada pessoa que ela saía, ela sempre me contava, tipo, tudo, com detalhes e tudo. Até que um certo dia, ela saiu com 2 caras na parte da tarde, os 2 de uma vez. E chegando na casa dela, ela ainda teve coragem de ficar com o marido dela. Daí, no dia seguinte, ela me ligou pra me contar como que tinha sido com os 2, pra me contar detalhes e tudo mais. Porém, algo dentro de mim começou a me incomodar. Eu já não estava mais contente em ser conivente com essas situações, sabe? Então eu virei pra ela e falei pra ela, viu, de coração, tá feio isso já. Separa do cara, deixa o cara viver a vida dele. Já que você quer viver assim, vai viver a solteirice. Ela me respondeu que estava ótimo do jeito que estava e que ela iria sim continuar casada, porque ela não queria perder a vida boa. Beleza. Nesse dia eu fui dormir com o coração tão inquieto, alguma coisa, sabe, dentro de mim me incomodava e não saía essas coisas da minha cabeça, das coisas que ela tinha me contado. O cara tão bom, trabalhava dia e noite pra poder dar o melhor pra ela, enquanto o cara tava lá ralando, trabalhando, ela tava por aí biscateando. Eu não achava mais, tipo, isso justo, sabe? Até que um certo dia, tô no mercado e quem que eu vejo? O marido da minha amiga. Assim que eu vi ele, algo me tocou e dentro de mim dizia, vai lá e conta. Mas eu ficava naquela, vou ou não vou? Hoje eu vim contar pra vocês o dia que eu descobri o meu chifre através de uma JBL. Escuta essa. Era aniversário do meu namorado e a gente resolveu alugar uma área de lazer pra gente passar o final de semana comemorando o aniversário dele. Porém, eu avisei pro meu namorado que eu não queria bagunça. Então a gente chamou somente os nossos amigos que são casal. E meu namorado aceitou numa boa. Então chegou o dia e fomos pra área de lazer. A gente chegou bem cedo lá, então a gente chegou e já começou a organizar as coisas. Começamos a fazer tipo almoço, salada, maionese, colocamos as carnes pra assar. Tava tudo uma delícia. Até que por volta das 14 horas mais ou menos, um amigo do meu namorado mandou mensagem pra ele avisando que ia encostar, que ele ia ir lá na área de lazer. Mas eu não gosto muito desse amigo dele. Esse amigo dele, ele é solteiro. Só que ele é extremamente sem noção. Ele vem e traz um monte de gente junto com ele. E a maioria que tá com ele sempre é mulher. Então meu namorado chegou em mim e avisou que esse amigo dele ia ir também na área de lazer. Não gostei muito, mas fiquei quieta. Afinal, era o aniversário do meu namorado, né? Até aí, tudo normal. Nisso, o celular que estava conectado, tocando as músicas, acabou a bateria. Então os meninos foi e falou pro meu namorado conectar o celular dele para poder colocar as músicas para tocar. Então tudo certo, todo mundo feliz, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, dançando. Até que do nada, a música parou de tocar e começou a sair um áudio. E nesse áudio era uma mulher e ela dizia: daqui a pouco eu tô chegando aí com fulano. Mó vontade de te abraçar pra poder te dar parabéns. Mas eu acho que é bem moiado, né? Mas qualquer coisa, será que rola um selinho bem rapidão? Na mesma hora, meu namorado correu e pegou o celular e começou a tentar parar o áudio. Mas, tipo, não parava. O áudio não parava.
Então eu saí correndo da onde eu estava e fui pra cima do meu namorado pra poder pegar o celular. Porém, na hora que eu corri, eu passei do lado da piscina e eu escorreguei. Eu caí e acabei me machucando. Então, nesse tempo, o meu namorado conseguiu apagar a conversa e bloquear a pessoa. Então, as meninas vieram e me ajudaram a levantar. Eu machuquei bastante a minha perna, começou a sair bastante sangue, arranhei ela inteira. Nisso, meu namorado veio até mim e começou a dizer que não era nada, que tinha sido engano. E pedindo, por favor, para eu acreditar nele e para eu não acabar com o nosso fim de semana. Enquanto isso, eu insistindo para ele me dar o celular e nada dele me dar o celular. Hoje eu vim contar para vocês o dia que meu amante me entregou para minha mulher. Ele só não sabia que eu estava grávida. Bom, quando tudo isso aconteceu, eu era casada com uma mulher e eu era completamente apaixonada por ela. Porém, na questão sexo, ela sempre foi muito fria. Não que isso justifique o meu erro, claro. Até que um dia a gente teve uma briga bem feia e eu resolvi sair de casa para não brigar mais. Eu tava muito mal mesmo. Então ali eu acabei pegando um Uber. E assim que eu entrei no Uber, ele percebeu a minha situação. E ali ele foi muito delicado, porque ele me tratou muito bem, se preocupou comigo. Ele chegou a cobrar até menos do valor. Então a gente trocou contato e começamos a conversar. Até que um dia ele me chamou para sair e eu aceitei. Nossa, e era tão bom estar com ele. Para poder dormir com ele, eu mentia para minha mulher dizendo que eu dormia na casa de algumas amigas. Eu fiquei uns 6 meses assim, com ele e com ela. Até que no Natal, eu estava com ela na casa da família dela e acabei mentindo novamente. Falei para ela que eu ia rapidamente visitar uma velha amiga e que logo eu já voltava. Mas eu fui ver ele. Então cheguei lá, participei um pouco com ele da ceia, com a família dele e acabei voltando embora para casa da minha mulher antes da meia-noite. Beleza, isso passou, até que um certo dia eu resolvi sair para um pagode com meu amante. Porém, ele era muito ciumento. Então tô lá no pagode bebendo e eu estava de batom vermelho. Nisso ele foi pro banheiro e eu fiquei ali sentada na mesa com um casal de amigo nosso. Quando ele voltou do banheiro, não sei o porquê, ele encanou que eu tinha beijado alguém porque o meu batom estava borrado. Nossa, ele fez um show. Foi embora e disse que contaria tudo para minha mulher. Mas como eu já estava um pouquinho alegre da bebida, eu falei para ele que ele podia ir, que eu não estava nem aí. Me xingou de tudo quanto é nome e foi embora. Só que só tinha um problema. Nesse tempo que a gente ficou junto, eu contei toda a minha vida pra ele e a vida da minha mulher pra ele também. Nossa rotina, entrada de trabalho, entrada de saída, onde ela trabalhava. Então ele sabia tudo de mim. E foi aí que a minha máscara caiu. Ele foi sim até o trabalho da minha mulher e contou tudo. Contou que eu estava namorando tanto com ele quanto com ela. Ele mostrou fotos, datas, conversas. As fotos de Natal com a família dele. Ele simplesmente acabou comigo. E ele ainda entregou para minha mulher a minha bolsa que eu tinha deixado no carro dele. Parte 2. Então a prima do meu namorado veio e me levou até o carro. Assim que eu sentei no banco, eu vi o meu namorado vindo de longe para conversar comigo. Ali eu já comecei a gritar, mandando ele sumir de perto de mim, que se ele chegasse perto de mim eu ia voar no pescoço dele. Tava louca, transtornada. Então a prima dele começou a me acalmar e pediu para eu explicar para ela o que estava acontecendo. E eu comecei a falar que ele tava me traindo, que ele mentiu dizendo que tinha vendido o narguile pra ela, mas ele tinha dado pra outra menina. Contei que eu fui no banheiro e vi ele conversando com a menina. Tipo, eu contei tudo. A prima dele ficou tão vermelha. Aquela menina começou a ficar tão vermelha. Ela olhou pra mim e falou assim, bom, eu não queria que ninguém soubesse, mas já que essa situação tá exigindo uma verdade, eu vou ter que te contar. Mas eu espero de coração que você respeite a minha decisão e que você não conte pra ninguém. Então ela contou que ela era lésbica e que ela tava com medo de se assumir ainda pra família. Que a única pessoa que ela confiava, que ela contou e que tava ajudando ela, era o fulano que era o meu namorado.
E que, inclusive, ele estava ajudando ela com aquela menina. Como ela ainda não sabia, tinha muita vergonha, ela pedia ajuda pro meu namorado. E ele tava meio que, tipo, sendo cupido das duas, entendeu? Então aquela menina veio, me pediu desculpas, coitada. Eu quebrei o narguilé dela e ela que me pediu desculpa. Gente, eu não sabia na onde enfiar a minha cara. Que péssimo dia pra tá viva, cara. Então ali acabou total o clima, pedi pro meu namorado me levar embora, ele me levou. Só que depois de 2 dias, ele terminou comigo. Na verdade, já era de se esperar, né? E sobre a prima, era verdade, gente, porque ela acabou se assumindo e assumiu o namoro com aquela menina lá mesmo, do narguilé. Ela comprou o narguilé do meu namorado e deu de presente pra menina. Depois dessa situação, eu nunca mais saí de dentro de casa e também nem quero. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu tomei o golpe do Pix. Gente, eu vou contar essa história com um ódio tão grande dentro de mim. Uma cliente, ela entrou em contato com o nosso salão, né, com o nosso estúdio, e disse que gostaria de agendar um horário. Então eu fui e perguntei pra ela qual procedimento que ela gostaria de fazer. Então ela disse que queria fazer progressiva, mão e pé e a micropigmentação. Perguntei se ela tinha interesse de fazer tudo num dia só e ela disse que sim, que o interesse dela era de fazer tudo num dia só. Fiquei super feliz, porque eu pensei comigo, caramba, ganhamos o dia, né? Porque era um valor muito alto. Então, mandei para ela os horários disponíveis e ela já logo, ela quis o primeiro horário, já logo agendou pro horário mais próximo que tinha. Porém, eu estranhei, porque eu vi que em momento algum ela perguntou orçamento ou ela perguntou alguma coisa de valor. Então, como eu vi que ela não tinha perguntado nada, eu fui e mandei pra ela o valor total. Falei, olha, o valor total é X, é esse daqui. Fui e mandei. Na hora ela me respondeu, tá bom. Fiquei muito ansiosa para aquele dia chegar logo. Eu tava muito feliz mesmo. Afinal, toda vez que a gente, né, quem é autônomo, tem negócio próprio, sabe que quando a gente fecha uma venda muito grande, a gente fica muito ansioso, muito feliz. Enfim, passou-se alguns dias e chegou o dia dessa moça. Ela chegou num carro, a coisa mais linda. A hora que ela desceu do carro, era uma moça muito bem vestida. A hora que ela entrou, ela falava muito bem, sabe? Muito educada, sabia se colocar. Ai, gente, uma verdadeira dama, de verdade. Então, ali começamos, né, o procedimento. Primeiro ela fez a progressiva, depois fizemos o pé e a mão, e depois a mocinha foi e fez a micropigmentação dela. Então, acabamos e fui perguntar pra ela como que seria, né, a forma de pagamento dela. Ela virou pra mim e disse que ia ser Pix. Eu fiquei mais feliz ainda, porque a gente sabe que maquininha é uma coisa, né? Então, a hora que ela falou que seria Pix, eu fiquei mais feliz ainda. Ela foi, fez, né, lá o Pix e me mandou o comprovante. Assim que ela me mandou o comprovante, ela já foi, me deu um abraço, agradeceu o atendimento, acompanhei ela até o portão e lá se foi a madame. Assim que ela foi embora, eu entrei, né, voltei lá pra dentro, sentei no sofá e fui entrar na minha conta pra ver como que tava a minha conta. A hora que eu entrei na conta, ainda não tinha nada, não tinha caído nada. Na hora eu me desesperei, mas depois eu coloquei a cabeça no lugar e pensei comigo, às vezes o banco não atualizou ainda, eu vou esperar mais algumas, nem que seja 1 hora mais ou menos, depois eu entro. Então eu fui fazer o que eu tinha pra fazer e esperei mais ou menos 1 hora. E entrei novamente. Bom, como uma boa manicure, eu tenho muita história pra contar. Então hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo. Que foi o dia que uma menina postou uma foto no espelho com o celular do meu namorado. Eu sou manicure há 3 anos e há 1 ano eu tenho meu próprio salão. Esses tempos atrás foi uma cliente nova pra fazer unha comigo. Foi a primeira vez dela no meu salão. E essa cliente, ela foi com uma amiga. Então, enquanto eu estava fazendo a unha dela, essa amiga dela estava esperando lá na recepção. Beleza, terminamos e na hora de pagar, ela foi passar cartão e enquanto eu fazia o pagamento, eu percebi que a amiga da cliente ficava rindo e cochichando. E eu estava começando a ficar sem graça já.
porque ela não parava. Então passou o cartão e elas foram embora. Assim que elas saíram, logo em seguida, a mocinha que fez unha comigo postou uma foto da unha e me marcou. Então eu fui e repostei. Depois que eu fiz isso, eu fui olhar os stories dela. E assim que eu abri o primeiro stories, era uma foto dessa cliente com a amiga, juntas tirando uma foto no espelho. Porém, quem tinha postado a foto foi a amiga. A minha cliente apenas repostou. Então fiquei olhando e percebi que aquele celular era familiar. Eu dei zoom e estava aparecendo o celular do meu namorado, porque a capinha do meu namorado era personalizada, com a foto do cachorrinho dele que morreu. Então não tinha como ser de outra pessoa. Então eu entrei no perfil dessa menina e as últimas fotos dela postada era quase todas com o celular do meu namorado na frente de algum espelho, principalmente no espelho de um motel. Então eu tirei print de tudo e já mandei pro meu namorado. E embaixo dos prints eu mandei uma mensagem perguntando quem era. Deu nem 5 segundos ele apareceu no salão, dizendo que não conhecia, que não sabia quem era. Então falei pra ele parar de negar, porque a capinha era dele. De tanto eu insistir pela verdade, ele viu que eu não ia desistir. Ele disse que era uma prima dele. Então eu mandei a foto da menina pra mãe dele e perguntei se a mãe dele conhecia. E minha sogra só respondeu que não. Então eu pedi pra ele ir embora. Quando as pessoas descobriram que a gente tinha terminado, parte 2. Então ali a minha amiga desceu, foi até a mesa que a gente estava e contou tudo pro meu namorado. Tudo que eu tinha contado pra ela contou pro meu namorado. Em seguida, ela foi até a mesa das meninas, onde as meninas estavam, deu um tapa na cara das meninas e ainda falou pra elas: a próxima vez que você for falar de alguém que você não conhece, você lava muito bem a sua boca. Pegou e voltou pra nossa mesa. Nisso eu também desci e sentei na mesa morrendo, gente, mas morrendo de vergonha. Quando eu sentei, meu namorado se levantou, se ajoelhou nos meus pés e ali ele começou a se declarar para mim, dizendo que eu era a mulher mais linda do mundo para ele e que sim, que eu era a pessoa que ele queria pro resto da vida dele. E também me disse: saiba que eu não te quero só como a minha namorada, eu te quero como a minha noiva e a minha futura esposa. Gente, foi tão lindo, mas tão lindo, que a hora que eu olhei pro lado, quase todo mundo do barzinho filmando, batendo palma, sabe? Tipo, comemorando com a gente aquilo. Eu confesso que eu nunca me senti tão amada e tão acolhida depois da atitude do meu namorado e da minha amiga. Então, depois daquele acontecido, o pessoal que tava com as meninas pegaram, foram embora e ali a gente ficou mais um pouquinho no barzinho e a gente conseguiu aproveitar esse finalzinho de noite que a gente teve com o pessoal. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá, eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2. Então eu entrei, peguei as cartas e levei pra minha sogra. Nisso, tinha uma carta lá no meio de cartão de crédito do meu namorado. Mas, pelo que eu sabia, ele só tinha um cartão de crédito. E aquela carta era de outro cartão. Ai, gente, não me aguentei e abri. Quando eu abri, tinha umas coisas lá que ele tinha comprado e no meio tava lá a bendita base. Entrei no site, tudo, confirmei e realmente era deles. Era a base da Virgínia. Mas se eu não recebi, quem recebeu aquela base? E naquele mesmo momento me veio a minha amiga na minha cabeça. Então eu mandei uma foto para o meu namorado com a fatura e pedi, uma explicação. Ele respondeu que assim que ele chegasse do trabalho, que a gente conversava. Nossa, foi uma eternidade esperar ele naquele dia. Então assim que ele chegou em casa, eu já fui querendo uma explicação. Só que, minha gente, ele já tinha combinado tudo com a minha amiga. Ele disse que comprou a base para ela, só que era ela quem estava pagando. E falou que se eu quisesse, que era para eu confirmar com ela. E a boba aqui fez isso. E claro que ela confirmou tudo.
Só que algo continuava me incomodando, então peguei e fui embora. Fiquei dias sem falar com meu namorado. Até que um dia meu namorado foi em casa para conversar comigo. Foi então que eu aproveitei e clonei o celular dele. E assim que ele saiu da minha casa, os dois já começaram a conversar. E ali eu descobri tudo. Gente, eles ficavam já há muito tempo antes de eu começar a namorar com meu namorado. Então eu printei e mandei a foto para os dois. E mandei também no Facebook para o namorado dela. O namorado dela veio até a minha casa para poder confirmar se era verdade. E eu continuei confirmando tudo. Então eu bloqueei o meu namorado, bloqueei a minha amiga. O namorado dela também terminou com ela. Depois disso eu não vi mais eles, mas sei que eles continuam amigos. Amigos, né? Mas eles não se assumem. E é isso, gente. Eu contei porque a história é minha, o chifre é meu e eu uso ele como eu quiser. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu descobri que o meu namorado usava o meu carro pra andar com a ex dele. Eu ouvi alguns comentários sobre esse assunto esses dias, então hoje eu resolvi esclarecer, contando tudo como realmente aconteceu. Eu namorei com esse menino durante 1 ano e meio. Quando a gente começou a namorar, eu não sabia que ele tinha uma ex. Até que um dia eu fui para casa dele de surpresa e chegando lá, tava só ele e uma menina sozinhos. Mas a menina tava deitada no sofá, com edredom e na maior liberdade. Então ali ele disse que ela era prima dele e eu acreditei. Se passou um tempo, até que um dia ele pediu meu carro para buscar uma encomenda na casa de um amigo dele. E como eu não poderia ir junto, confiei nele e dei o meu carro para ele ir sozinho. Primeira vez que eu fiz aquilo de emprestar o meu carro. Então depois dessa vez eu comecei a emprestar sempre. Eu confiava nele. Para vocês terem noção, às vezes eu deixava o meu carro com ele e andava de Uber. Não me perguntem como eu cheguei nesse nível. Mas beleza. Um belo dia, os meus pais estavam indo viajar para casa da minha avó. E como fazia tempo que eu não ia para lá, aproveitei umas folgas que eu tinha e fui com eles. Então eu avisei o meu namorado e deixei o meu carro com ele. Fomos para casa da minha avó, chegamos lá de noite. No dia seguinte eu passei o dia com eles. E quando foi de noite, umas 9 horas da noite, recebi um vídeo de uma amiga minha. Quando eu baixei aquele vídeo, era o meu namorado com o meu carro, com a ex dele na frente e as amigas dela sentada no banco de trás. O som estralando, todo mundo bebendo, chegando na festa se achando com o meu carro. Liguei para minha amiga na hora e perguntei o que estava acontecendo. Então ela me explicou, disse que estava na festa, meu ex estava lá com a ex dele, com o meu carro. Então na mesma hora eu me arrumei e pedi para minha mãe me levar até a rodoviária. Consegui comprar a passagem e voltei para minha cidade. E voltei daquele jeito, com sangue no olho. Chegando na minha cidade, eu peguei um Uber e fui direto para a delegacia. O afilhado do meu padrinho, ele é policial, ele estava de plantão naquele dia. Então no desespero eu fui lá pedir uma ajuda para ele. Chegando lá, eu já contei tudo o que tinha acontecido e então o afilhado do meu padrinho foi me ajudar. E ele foi comigo até a festa para eu buscar o meu carro. Parte 2. Então ela disse para eu doar o meu cachorro. E eu disse para ela que se fosse para eu doar, eu iria embora, que eu jamais doaria ele. Então ela disse para eu esperar o meu namorado chegar para que a gente pudesse conversar e chegar num acordo. Então passou algumas horas até que o meu namorado chegou. Assim que ele chegou, a primeira coisa que eu fui perguntar pra ele já foi isso. Assim que ele chegou, eu já falei pra ele, viu, por que você não falou pra mim que a sua mãe não gostava de cachorro? Só que ele nem me respondeu. A hora que eu perguntei pra ele isso e que eu falei, que ela falou que eu teria que doar o meu cachorro pra eu ficar morando ali, ele já foi diretamente falar com ela. Foi lá na casa dela e perguntou pra ela. Ele falou, por que a senhora tá implicando tanto com o cachorro, sendo que o cachorro só fica dentro da nossa casa, ele nem sai aqui pra fora, só sai quando a gente chega. Ela foi e respondeu pro meu namorado que ela não queria saber, que a casa era dela.
e que ali cachorro ela não queria. Então eu entrei no meio da discussão deles e falei pra ela que sim, que ela estava certa, a casa realmente era dela e sim, as regras teriam que ser da forma dela, mas que tudo bem, pra ela ficar tranquila, que eu estaria indo embora junto com o meu cachorro. Então, a hora que o meu namorado ouviu eu falando que eu iria embora, ele ficou doido. Na hora ele pegou, ele falou, se você for embora, eu vou embora junto. Só que a mãe dele não gostou. Ela falou que dali ele não sairia, até porque ele tinha uma casa ali, então não tinha o porquê ele pagar aluguel em outro lugar. Meu namorado foi e respondeu pra ela, se a minha mulher não é bem-vinda, aqui eu também não sou. Ela é a pessoa que eu escolhi pra estar do meu lado, então se ela não é bem-vinda, eu também não sou. Então ali a gente saiu, na hora mesmo a gente pegou, naquele dia a gente nem foi trabalhar, a gente já pegou e já saiu pra procurar casa. Até que naquele dia mesmo que a gente já saiu pra procurar, a gente achou casa. Então ele retornou pra casa dele e contou. Eu fiquei lá fora esperando, eu nem entrei. Ele entrou na casa dele, foi lá e contou pra mãe dele que ele já tinha achado uma casa e que a gente iria embora. Ela não falou nada, ela não abriu a boca pra falar um A. Só que ele falou assim que a feição dela não tinha nem como disfarçar, que ela ficou muito brava. Então ali naquele dia a gente pegou e foi jantar na minha mãe. E obviamente que eu levei meu bebê. Então assim que a gente voltou pra casa do meu namorado, a gente foi tomar banho. Então o que eu fiz? Eu deixei o meu cachorrinho lá na frente, lá na área, pra ele poder brincar um pouquinho. Porque como ele ficava só dentro de casa, então eu deixei ele lá na área pra ele poder brincar um pouquinho e fomos tomar banho. Saí do meu banho e fui lá na frente pra buscar ele. Assim que eu cheguei lá na frente, ele tava deitadinho. Quando eu coloquei a mão nele, porque eu chamei ele, ele não veio. E quando eu chamo, ele vem na hora. Quando eu coloquei a mão nele assim, ele tava meio molinho. Na hora eu já gritei pro meu namorado. Meu namorado correu lá na frente e falou que se caso piorasse, a gente correria pro veterinário. Levei ele pra dentro e deixei ele na caminha dele do lado da minha cama. Só que o tempo todo eu fiquei de olho nele. Só que teve uma hora que ele deu uma animada, ele levantou e foi até o banheiro, que é onde ele fazia as necessidades dele. Então ali eu fui dormir mais tranquila, eu vi que ele tava melhor. Há um tempo atrás, eu me separei do meu marido. E muitas pessoas me perguntaram o motivo pelo qual eu me separei. Eu nunca falei nada pra ninguém, sempre guardei pra mim. Até mesmo por vergonha. Por mais que eu não tenha feito nada, eu tinha muita vergonha. E as pessoas imaginam algumas coisas, as pessoas deduzem algumas coisas, mas o real motivo mesmo pelo fim do meu casamento, ninguém sabe. E hoje eu resolvi contar, eu vou gravar esse vídeo contando como eu descobri essa traição e qual foi o verdadeiro motivo pelo qual a gente terminou. Hoje ele é ex-marido, mas na época, né, marido, então eu vou tratar ele como marido. O meu marido tem 3 irmãs e só ele de homem. 3 mulheres, só ele de homem. Os pais dele são separados há muito tempo mesmo. Eles sempre foram uma família bastante assim, bagunçada, sabe? Então, por conta disso, quando ele completou 18 anos, ele foi embora da cidade dele para outra cidade a trabalho, né? A procura de trabalho. E foi nessa cidade que ele foi que a gente se conheceu. Nós fomos casados há 10 anos. Nesses 10 anos, ele foi visitar várias vezes a mãe com as irmãs. Mas assim, eu nunca fui junto, porque nunca dava, ou não batia o horário de trabalho. Quando eu pedia folga, eles não me liberavam. Então, por conta disso, eu nunca fui. Até que esse ano, ele resolveu ir. E esse ano deu certo. Ele falou, não, esse ano vamos pra você poder conhecer e tal. Deu certo. E acabei indo junto com ele pra casa da mãe e das irmãs. Chegando lá, fui muito bem recebida, a mãe dele me recebeu muito bem, as irmãs dele também me recebeu muito bem. Só teve uma lá que ela pareceu não ir muito assim com a minha cara, a hora que eu cheguei ela não fez uma feição muito legal, mas também não me tratou mal. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, já estava escurecendo, eu resolvi ir tomar um banho. Fui tomar banho, assim que eu saí do banho, que eu entrei pro quarto que a gente ia dormir, eu deparei com o meu marido e a irmã dele deitados de conchinha no colchão, que era onde a gente ia dormir. E tipo assim, estranhamente estranho. Eles estavam de conchinhas bem abraçados. Na hora que eu vi, confesso que eu não gostei muito não. Mas eu não falei nada pelo fato deles serem irmãos. Pensei comigo, às vezes essa relação é normal, não sei, né? Nunca vi, afinal eu não presenciei a família toda reunida assim, né? Então foi a primeira vez que eu vi aquilo. Mas enfim, achei e falei, irmão, então tá normal.
Até que se passaram 2 dias que a gente já estava lá e teve festa junina no sítio do tio dele. Então nós fomos. 2 das irmãs deles foram com a gente, a mãe dele. Só que uma irmã dele não foi com a gente. Ela saiu com o pessoal dela, com as amigas dela. Ó, vamos lá. Tá vendo que aqui minha mão tem um sapo na minha mão. Esse sapo tá com um chapéu. Tó. Segura o chapéu dele. Não, segura assim, senão vai ficar muito pequenininho. Segura aí. Agora o sapo pequeno, então. Ele é pequenininho. Ele vai dar 3 pulinhos. Pra onde? 1. 2. 3. Pronto. Coloquei o chapéuzinho e ele pulou. Agora pé. Segura de novo. Você acredita que tem um sapo aqui na minha mão? Não acredito. Não é pra acreditar? Não, não acredito, vai. Não acredito. Eu não acredito. Eu acredito sim. Nossa, eu tô vendo. Ele é verde. Ah, vai, cadê? O dia que meu ex postou um vídeo com a ficante dele e no vídeo ele dizia que eu fazia melhor. Eu namorei por 5 anos com meu ex e ele sempre trabalhou. Então, uma certa vez, ele trocou de trabalho. Ele saiu do trabalho que ele estava para entrar em outro trabalho. E nesse outro trabalho, ele conheceu um rapaz lá e fez amizade com esse rapaz. Só que aquela amizade não fez bem para ele. Os dois viviam juntos o tempo todo. E foi aí que o meu ex começou a mudar completamente. Principalmente comigo. Ele saía e me deixava sozinha. Ele não falava mais comigo direito. E eu sempre avisando pra ele que uma hora eu ia cansar. Só que ele não acreditava. Até que um dia, ele e esse amigo dele foram presos. Eles ficaram uns dias e já foram liberados. E foi assim que eu descobri que ele estava mexendo com muita coisa errada. Cheguei nele e falei pra ele que ele tinha 2 opções. Ou ele escolhia o nosso relacionamento, ou ele escolhia essa vida errada. Quando eu falei isso, ele simplesmente me deu as costas, começou a dar risada e saiu andando. Então eu entrei no quarto dele, arrumei todas as minhas coisas que tinha lá e fui embora. De noite, eu estava na minha casa tomando banho e recebi uma mensagem dele me avisando que ele já tinha chegado na casa dele e perguntou que horas eu ia para lá. Como eu não respondi, ele começou a ligar e eu também não atendi. Deu 20 minutos, ele apareceu na minha casa. Então eu saí lá para poder atender ele e chegando lá, eu olhei para ele e falei para ele que eu tinha avisado para ele já que eu ia largar. Só que ele não percebeu. Na verdade, ele não acreditou. Nisso, ele veio pro meu lado, tentando me beijar, sabe, me agradar. Mas não o beijei e mandei ele embora. E ainda deixei claro para ele que entre nós não havia mais nada. Pra que eu falei isso? Ele surtou, começou a dizer que eu era somente dele, que eu não ia ser de mais ninguém. Só que ele sempre teve muito medo e respeito pelo meu pai. Eu não sei porquê, mas o meu pai ele é muito respeitado aqui no bairro. E falei pra ele que se ele fizesse qualquer coisa comigo, que ele ia resolver, era com meu pai. Foi quando ele começou a chorar e começou a dizer que me amava muito. Então pedi novamente para ele ir embora e ele foi embora chorando. Parte 3 e final. Então ali ele foi e disse que eu não precisaria pagar aluguel durante 5 meses. E que depois dos 5 meses a gente conversaria sobre o valor do aluguel. Ele estava me dando essa ajuda para que eu me levantasse. Pense numa mulher que não sabia como agradecer. Pense numa mulher que parecia mentira. Parecia mentira. O tanto que eu orei, o tanto que eu pedi para Deus e nunca nada acontecia,
Mas aí eu entendi que para as coisas acontecerem, eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava sair de lá. Então, depois daquele dia, o meu ex-marido foi preso. Depois daquele dia, a minha filha finalmente ganhou um lar de amor, um lar de paz. Eu tenho certeza absoluta que o meu patrão e a esposa dele foram usados por Deus para abençoar a minha vida. Foram anjos colocados na minha vida aqui na terra. Eu sou eternamente grata por tudo que eles fizeram por mim. Por isso que no começo eu disse que eu precisava muito contar isso, porque eu acho muito justo. Porque quando a gente faz uma coisa ruim, todo mundo reconhece. Quando a gente faz algo bom, ninguém reconhece. Então eu estou fazendo esse vídeo para poder dizer e reconhecer o tanto que eu sou eternamente grata a esse casal. A ajuda sempre vem de quem a gente jamais espera, né? Mas é isso. Essa história linda de superação também não é minha. É de uma seguidora que mandou para mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu fui lavar roupa e encontrei uma calcinha no bolso da calça do meu marido. Eu fui casada durante 9 anos. E há um tempo atrás, o meu marido subiu de cargo. Então ele começou a trabalhar na rua. Ou seja, ele tinha horário para sair de casa, mas ele não tinha horário para voltar. Era bem difícil, porque infelizmente a gente quase que não se via. Mas fazer o quê? Eu tinha que me acostumar. Até que um certo dia, eu estava de folga, e como tinha chovido por vários dias aqui na cidade, eu estava com muita roupa para lavar. Então tirei o dia de folga para poder lavar as roupas. Então eu fui colocar as roupas na máquina. E como de costume, sempre colocando a mão nos bolsos para ver se não tem nada. Então eu peguei a calça de trabalho do meu marido e antes de colocar na máquina, eu coloquei a mão no bolso. E assim que eu coloquei a mão no bolso, eu tirei. E quando eu olhei, era uma calcinha, fio dental e suja. Quando eu vi aquela calcinha, a minha alma saiu do corpo. Afinal, a gente nunca teve desconfiança no nosso casamento. Eu e ele sempre fomos muito seguros. Eu nunca, nem passou pela minha cabeça, sabe, traição. Eu real, confiava muito nele. Então ali eu sentei e tentei me acalmar. Eu queria agir na razão. Eu não queria agir na emoção, sabe? Então eu lavei aquela calcinha e eu guardei aquela calcinha. Pensei comigo que ele tá me traindo, é óbvio. Eu só preciso saber com quem, como, se realmente tá. Eu queria juntar provas, porque eu queria ter certeza para ele não me chamar de louca, para ele não falar que eu tava louco, que eu tava surtando. Então eu queria juntar provas. Aquele dia foi tão dolorido, eu passei o dia inteiro mal. Mas assim, mal mesmo, sabe? Sabe quando você se sente um lixo? O dia inteiro com esse sentimento. Quando ele chegou, eu tentei disfarçar. Eu não queria que ele desconfiasse de nada, então falei que eu só não tava bem mesmo. Tentei disfarçar no máximo. Nisso, ele foi tomar banho. O que eu fiz? Corri, peguei o celular dele e comecei a mexer. Comecei a procurar as coisas no celular dele. Eu virei o celular de ponta cabeça e eu não achei nada. Então, beleza. Não falei nada, continuei normal, tentando agir normal. E naquele dia mesmo eu ajoelhei e eu pedi para Deus que se realmente tivesse acontecendo algo de errado, que ele me mostrasse. Até que passou uns dias e um certo dia, olha como que as coisas não ficam encobertas. Uma prima minha me mandou mensagem dizendo que ela tinha começado a vender lingerie e se ela podia levar a sacola. A história que eu vou contar aqui agora não é história de seguidores. Hoje eu vou contar a minha história mesmo, minha real. Eu sempre vejo algumas pessoas pedindo para eu trazer a minha história. E eu nunca trouxe a minha história aqui para vocês, porque ela tem muita informação, muita informação mesmo, e nem eu sei por onde começar. Mas vamos pelo começo, né? Eu espero não chorar. Meu nome é Daiana Birolo, eu tenho 27 anos e eu sou filha da Cleonice com o Claudinei. E eu tenho 3 irmãs.
Quando eu era bebê, os meus pais trabalhavam muito. E chegou uma hora que a minha mãe precisou de uma babá para me olhar. A minha mãe, na época, ela não tinha condições, ela não podia pagar muito. Até que ela encontrou uma adolescente que cobrou um preço justo. E essa adolescente começou a cuidar de mim. Eu tinha 6 meses quando ela começou a me olhar. Só que essa adolescente tinha uma família. E eu me apeguei nessa família. Eu me apeguei tanto nessa família que eu comecei a chamar os pais dela de pais também. Eu era muito bebê, eles me davam muita atenção, eles me davam muito carinho. E às vezes eu mesmo não queria ir embora da casa deles, no caso, os pais da minha babá. Só que enquanto meu pai Claudinei era vivo, ele não permitia que eu dormisse na casa deles. Então os anos se passaram e quando eu tinha de 3 para 4 anos, o meu pai faleceu. O meu pai Claudinei morreu. Gente, eu tô tremendo contando, ó. O meu pai Claudinei, ele morreu com 32 anos, infartado. A gente saiu para um lazer com a família e a gente voltou sem o meu pai. Ele estava do lado de um rio e assim que deu o infarto no meu pai, ele caiu nesse rio. E da mesma forma, tipo, do mesmo jeito que ele caiu no rio, ele ficou. Eu não tenho muitas lembranças desse dia, mas a pouca lembrança que eu tenho é que eu corria com a minha irmã mais velha, que é a Adriana, e a gente procurava pelo meu pai, só que o meu pai já estava morto. É engraçado porque eu não tive muito convívio com o meu pai. E eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade. Então, quando o meu pai faleceu, a minha mãe, Cleonice, ela estava grávida de 3 meses da minha irmã mais nova, que é a Cláudia. Foi muito difícil para todo mundo a morte do meu pai, porque ele era uma pessoa cheia de vida, uma pessoa muito alegre. E quando ele morreu foi mais difícil ainda para minha mãe, porque teve que aguentar a dor do luto, teve que conviver com a gravidez, tinha eu e mais 2 ainda. O dia que meu marido perdeu a aliança dele e eu achei ela dentro da bolsa da minha prima. Eu sou filha única e eu tenho uma prima da mesma idade que eu praticamente. Porém, quando a gente tinha 11 anos, a mãe dela infelizmente faleceu. E desde então ela passou a morar com a gente. Nós fomos criadas exatamente igual. Nunca teve diferença entre a gente. Até que com 18 anos eu tive o meu primeiro relacionamento. E 6 meses depois desse namoro, eu descobri que esse meu namorado estava me traindo com essa minha prima. E dentro da minha casa. Obviamente que eu terminei o namoro, sofri pra caramba, fiquei com muito ódio dela, mas o tempo passou e eu acabei perdoando a minha prima. Tempos depois, eu comecei a namorar novamente com outra pessoa. E depois de 3 meses, eu também descobri que ele também me traiu com a minha prima. Para dar uma resumida, eu namorei 4 vezes. E todas essas vezes, os meus namorados me traiu com a minha prima. Só que os meus pais, eles não viam aquilo como um problema. Então, quando eu tentava conversar com eles, desabafar com eles sobre isso, eles não me davam moral. E foi assim que eu acabei pegando traumas de namoro. E acabei ficando por muitos anos sem me relacionar com alguém. E enquanto isso, essa minha prima namorava, largava, namorava, largava. Até que um certo dia, eu conheci um rapaz na faculdade. E começamos a ficar. Só que dessa vez, eu decidi não contar nada para minha família. Acabei ficando com ele escondido. Até que depois de alguns meses, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Ou seja, eu teria que levar ele para conhecer os meus pais. Então fizemos uma janta lá em casa e ele foi. Minha prima também estava nesse jantar. E eu confesso para vocês que eu passei mal aquele jantar inteiro. Eu tava morrendo de medo que ele também gostasse da minha prima e que ele também me traísse. Durante o jantar, até que tudo deu certo, então o jantar acabou e ele foi embora.
E depois daquele dia, eu comecei a evitar de levar ele em casa. Eu que sempre ia para casa dele. Até que um dia, esse meu namorado veio me questionar do porquê que eu não gostava de levar ele na minha casa. E ali, com muita vergonha, eu expliquei para ele. Parte 2. Então, os amigos dele foram até ele e, puxando ele pra ele sentar, pedindo pra ele sentar, pedindo pra ele parar. Então, ele olhou pros amigos dele e disse que tudo bem, que ele iria sentar, mas que antes ele tinha uma coisinha pra falar. Então, esse menino olhou pra mim e começou a dizer que era pra ele estar comigo, que desde a nossa primeira conversa no WhatsApp, que ele já tinha gostado muito de mim, que eu era linda e que ele tinha certeza que um dia eu seria dele. E ainda teve a cara de pau de terminar dizendo que eu teria um filho dele. Sabe por quê? Porque o meu namorado não pode ter filho. Ele foi e me jogou essa. Quando ele terminou de dizer tudo isso, meu namorado não aguentou. Obviamente, ele levantou, foi pra cima do amigo dele e deu um soco no amigo dele. Nisso, o amigo dele caiu na piscina. Então ali os meninos vieram, seguraram o meu namorado, pularam na piscina para poder pegar aquele menino na piscina. Até que aquele menino me sai da piscina, em vez dele ir pro canto dele ficar quieto, ele me vai pra cima do meu namorado. Gente, pensa numa briga que não acabava, ninguém conseguia separar os dois. Então eu precisei entrar no meio para poder separar. E depois disso, obviamente que acabou a festa e a gente foi embora. Depois que tudo isso passou, eu achei que ia acabar, mas não acabou. Depois dessa situação, o amigo dele fica mandando presentes na minha casa e junto com os presentes ele sempre manda uma carta dizendo que ele ainda vai conseguir me conquistar. O meu namorado não sabe disso, eu tenho muito medo de contar isso pra ele. Quem me ajuda é minha mãe, que toda vez que ela recebe os presentes ela acaba jogando no lixo. Até que um dia eu me cansei e contei pro meu pai. Meu pai, ele é muito louco. Ele só virou pra mim e falou, fica tranquila, ele nunca mais vai te atormentar. E realmente, depois que eu falei com o meu pai, nunca mais aquele menino me mandou nada, nunca mais ele veio atrás de mim. Eu finalmente consegui ter paz. Eu não sei o que meu pai fez. Maldade ele não fez, porque o menino tá vivo, intacto e sem nenhum hematoma. Então eu acho que meu pai só conversou mesmo. Mas o que importa é que graças a Deus ele parou e me deixou em paz. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2 e final. Então eu fui até o cadastro que a gente tinha de clientes na loja e procurei o número e o nome dela. E eu achei. Então eu fui e liguei pra ela. Assim que eu liguei pra ela, ela atendeu e eu perguntei pra ela. Eu falei, fulana? Ela falou sim. Eu falei, fulana, aqui é a gerente da loja Taos. Deixa eu perguntar pra você. Por algum acaso você não tá esquecendo nada? Ela foi e me respondeu assim, sangue de Jesus tem poder, moça. Eu esqueci meu filho aí na loja, né? Eu respondi que sim, que ela tinha esquecido o filho dela na loja e que, inclusive, a criança estava chorando muito. Então, deu uns 5 minutos, mais ou menos, aquela mãe já apareceu e levou o seu filho embora. Eu trabalho há muitos anos como gerente e há muitos anos nessa loja e eu confesso pra vocês que eu já vi de tudo e mais um pouco por aqui. Mas deixar o filho pra trás é a primeira vez. E você, já esqueceu seu filho pra trás? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Se não tá fácil pra você, imagina pra mim que comecei a namorar e descobri que o meu sogro é meu cliente. E é isso mesmo que você tá pensando. Eu sou garota de programa há 4 anos. E quase todo mundo que me conhece sabe disso. Eu nunca fiz questão de esconder. Enfim, há um tempo atrás, eu fui no aniversário de uma amiga minha. E no aniversário dela também tinha os amigos do marido dela. E logo que eu cheguei, um deles já me chamou a atenção. Era o estilo que eu gostava, sabe?
Só que eu pensei comigo, ele com certeza não vai querer ficar comigo porque ele me conhece e ele sabe com que eu trabalho. Só que foi muito pelo contrário. Eu e ele acabamos ficando lá na casa mesmo da minha amiga e além da gente ficar, acabou rolando tudo. Beleza, depois desse dia, esse menino nunca mais saiu do meu pé. Só que desde então, eu e ele nunca tínhamos conversado sobre a minha profissão. Até que um dia a gente saiu pra rolê e eu perguntei pra ele. Perguntei, né, se ele sabia que eu era garota de programa, tals. E ele respondeu que sim, que ele sabia, só que ele não ligava, até porque ele estava me curtindo muito. E eu também estava curtindo muito ele. Tá bom, se passaram 3 meses até que esse menino me pediu em namoro. Gente, ele enfeitou meu quarto com bichinho e tudo. Sabe aqueles pedidos assim? Que coisa mais linda! Só que, tipo assim, como ali na hora tinha bastante gente, o povo tava filmando, eu falei que eu aceitava. Só que depois eu sentei com ele, só eu e ele, e eu expliquei pra ele que eu gostava muito dele, eu estava gostando muito dele, só que eu também amava a minha profissão e eu não ia parar de deixar de ser o que eu era. E falei pra ele que a minha profissão eu não ia largar jamais. E pasmem, ele disse que aceitava qualquer coisa pra ficar comigo. Então eu perguntei pra ele principalmente o meu trabalho e ele disse que sim. Na hora eu nem acreditei, gente, juro, parecia que eu tava vivendo um sonho. Namorando uma pessoa que eu realmente gosto e trabalhando também com o que eu gosto. Tá bom, o namoro foi fluindo, só que ele nunca foi de falar muito na família dele. Em questão à família dele, ele sempre foi muito reservado. E a minha família, ele já tinha conhecido a minha mãe, minhas primas, minhas tias, porque no caso meu pai já é falecido. Mas eu nunca ouvi sobre a família dele. E ele também nunca postou nada com a família dele. Então comecei a pensar comigo, talvez ele tenha vergonha de me apresentar para a família dele e tá tudo bem também. Eu passei por um processo na minha vida há um tempo atrás e aconteceu algo que eu me sinto na obrigação de contar, sabe? Tudo que aconteceu, a forma que aconteceu. Há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar numa loja de sapato, sabe? Loja de calçado. E eu tava passando por uma situação bem complicada com o meu marido. Sempre fui muito sozinha, meu pai já falecido, minha mãe nem sequer lembra que eu existo. Eu vivia num casamento, num relacionamento extremamente abusivo. E eu não tinha forças para sair daquele relacionamento. Até que um certo dia o meu marido me espancou. Ele me deu uma surra tão grande que ele quase me matou. E enquanto ele, me batia, a minha filhinha, ela chorava desesperada e ela implorava para ele parar. Ela implorava e ela gritava, me chamando. Então, enquanto eu estava apanhando, eu estava olhando para ela e passou tipo um filme na minha cabeça. E eu prometi para mim mesma que se eu saísse viva daquilo, a minha filha nunca mais passaria por o que ela estava passando. Então, depois daquele dia, eu esperei os hematomas dar uma acalmada, passei uma maquiagem e fui em busca de emprego. Fui entregar currículo, porque eu tava assim, pronta, porque eu queria muito aquilo. Eu tava determinada a realmente me separar pela minha filha. Então, saí para entregar currículo e eu fui chamada nessa loja de tênis para poder trabalhar. Até que 5 dias depois que eu já estava trabalhando, um certo dia, o meu marido foi para a porta do meu serviço, ficou escondido. E ali ele me viu indo embora. E no que eu saí da loja e eu para poder ir embora, eu fui e dei tchau pro segurança que ficava ali na porta e para um outro vendedor que trabalhava ali comigo. Então, no que ele viu eu dando tchau para aqueles meninos, ele ficou muito bravo. Ele veio até mim, me agarrou pelo braço e me levou até o carro arrastada. Chegando em casa, ele me deu outra surra. Então, assim que ele acabou de me agredir, eu corri para casa da babá para poder buscar minha filha. Só que da casa da babá, eu não voltei mais para minha casa. Naquela noite, eu perguntei para uma amiga se eu poderia dormir, se ela poderia me aceitar ali na casa dela durante pelo menos aquela noite, que eu não poderia voltar para casa. Então, dormi de favor na casa dessa minha amiga. E no dia seguinte, eu fui trabalhar totalmente virada, porque eu não consegui dormir a noite inteira. Eu só chorava perguntando por que aquilo estava acontecendo comigo.
Então, no dia seguinte, assim que eu pisei o pé na loja, o meu patrão me olhou, deu uma boa olhada pra mim e me chamou pra sala dele. Pediu pra que eu comparecesse à sala dele. No caminho, eu já fui orando, porque eu tinha certeza que ele ia me mandar embora. Afinal, eles exigiam a maquiagem e eu tava totalmente sem maquiagem. Parte 2. Então, aquele homem foi e se escondeu na minha sala, atrás do meu sofá. E o meu marido lá do lado de fora, conversando com ele, tentando entender o que ele queria. Mas aquele homem não abria a boca pra nada. Então os policiais chegaram, entraram dentro de casa e conseguiram pegar aquele homem. E assim que eles conseguiram pegar aquele homem, eles foram até o banheiro e pediram para eu sair, dizendo que já estava tudo bem. Eu estava totalmente em estado de choque. A hora que eu abracei o meu marido, passou tanta coisa pela minha cabeça. Tudo de ruim que poderia ter me acontecido, sabe? Então depois foi passado pra gente que aquele homem era um morador de rua e de tanto ele usar drogas, ele ficou totalmente perturbado. E por isso ele sai por aí fazendo tudo que dá vontade nele. Faz 4 meses que isso aconteceu. É tudo muito recente ainda pra mim. Parece que foi ontem que tudo isso aconteceu. E eu penso seriamente em deixar minha casa, porque eu não consigo mais ter paz aqui. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Hoje eu vim contar a minha história de vida, que não é uma história muito normal, mas não deixa de ser a minha história. Quando eu me casei, eu tinha 16 anos e o meu marido tinha 17 anos. Eu perdi a minha virgindade com ele. E logo os meus pais descobriram e os pais dele também descobriram. E como eles eram muito rígidos, eles obrigaram a gente a casar. Então a gente se casou. E com o tempo a gente foi aprendendo a gostar um do outro. Porém, o meu marido ele não gostava muito de sexo. Mas como eu era muito nova e naquela época eu não sabia quase nada, eu achava que era normal um casamento ser daquele jeito. Eu não tinha uma referência boa de casamento, então na minha cabeça o casamento era aquilo ali e tava tudo certo. A gente ficou 4 anos assim. Até que um certo dia, depois de muito tempo casada, eu precisei ir ao dentista. Eu comecei o tratamento e eu fui 3 vezes seguidas sozinha no consultório dele. E essas 3 vezes que eu fui, ele me tratou assim, normal, como eu acredito que ele trate todos os pacientes dele. Até que um dia o meu marido me acompanhou e foi comigo. E nesse dia que meu marido foi comigo, o dentista tratou a gente assim, extremamente bem, só que muito bem, muito melhor do que ele me tratava. Beleza, eu precisei retornar no consultório novamente outro dia e nesse dia eu fui sozinha. E assim que eu entrei no consultório, o dentista já começou a jogar umas conversas, tipo, nossa, você é tão nova, já casada, tão bonita, por que casou tão cedo? Sabe, falando essas coisas assim? Mas a conversa ficou nisso mesmo. Então, na hora de ir embora, ele perguntou pra mim se podia me adicionar no Facebook. E eu disse que sim. Ali deu a entender que ele estava interessado em mim. E eu não vou mentir que eu gostei. Eu gostei daquela sensação, sabe? De sentir que alguém estava interessado em mim. Então, eu cheguei em casa e entrei no Facebook. E assim que eu entrei, realmente ele tinha mesmo mandado a solicitação. Eu fui e aceitei. E a partir daí, sempre que dava, a gente sempre trocava ideia. Até que um dia, ele me chamou para sair. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu fui. A gente saiu para almoçar e depois a gente acabou ficando. Naquele dia, eu voltei para casa, sim, com um peso sim na consciência. Só que ao mesmo tempo que eu tava com aquele peso, eu tava muito feliz. Fazia muito tempo que eu não sentia, sabe, essa sensação maravilhosa. Eu tava muito feliz. Tudo bem, tudo certo. Um belo dia eu tô deitada pra dormir e recebo uma mensagem. Parte 3. Então eu comecei a chorar assim no puro ódio, no ódio que eu tava, mas eu tava num ódio tão grande que, gente do céu, aí eu comecei a chorar, porque quando eu tô com raiva eu choro, eu só choro. Comecei a chorar, chorei tanto que acabei dormindo.
E acordei no dia seguinte com um monte de mensagens de uma amiga minha. E junto com essas mensagens veio a foto. Foto que a hora que eu abri era quem? Nada mais e nada menos do que o meu namorado todo machucado. Então a minha amiga começou a me contar que ele tomou um pau, um cacete do namorado da menina que ele tinha ficado. Que inclusive era uma dessas meninas que tinha participado do Menage com ele. E quem também descobriu o Menage foi o namorado da menina. Porque depois que ele descobriu, porque ele descobriu através de nudes, ele pegou o celular dela e descobriu. Então depois que ele descobriu, ele começou a perguntar um monte de coisa até que a menina começou a contar a verdade. E disse que o meu namorado, ela e a outra prima tinham sim feito um Menage. Ou seja, uma dessas meninas também namoravam. Então, na hora, eu corri, liguei pra minha sogra. Minha sogra disse que realmente eles estavam no hospital. Então, eu corri pro hospital. Chegando lá, ele tava bastante machucado mesmo, mas assim, totalmente fora de risco. Ele tava bem, ele já ia ganhar alta. Então, eu virei pra ele e disse que depois que ele melhorasse por completo, a gente teria uma conversa oficial pra finalizar o nosso relacionamento. Que eu já estava terminando com ele, mas que eu preferia conversar realmente melhor depois que ele estivesse bem. Então, na hora que eu tava saindo pra ir embora, minha sogra me deu um abraço e começou a chorar, me pedindo desculpas pelas atitudes ridículas que o filho dela tinha feito. Então, se passou umas 2 semanas, ele melhorou, eu fui até a casa dele, terminei oficialmente com ele. Eu peguei nojo, porque eu não conseguia nem olhar direito na cara dele. E, enfim, segui minha vida. Passou, acho que uns 3 meses. E semana passada não, acho que essa semana, se eu não me engano. Nem sei que dia que a gente tá. Mas eu fiquei sabendo que as 2 estão grávidas. E agora eu te pergunto, de quem será que é esse filho, né? Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. O cafezinho, ele combina com uma história, né? Tchau!